Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o estudante Henrique Lima, estudante de terceira câmara na Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 11 de julho e o tema da conferência de hoje é o caminho da paciência, concentração, atenção plena. A perfeição da ação. Iniciaremos pelo caminho da paciência. Um instante para observar o gráfico. Seus elementos sutis. Quando se trata de paciência, no que diz respeito a um trabalho esotérico, estamos justamente se referindo à compreensão de que é um trabalho que requer a virtude da paciência. Ou seja, o trabalho íntimo é algo demorado, que requer perseverança e superação, pois em alguns momentos em nossa existência haverá circunstâncias que serão difíceis e, consequentemente, necessitarão de paciência. A paciência em um trabalho de revolução da consciência trata-se de fazê-lo de forma bem feita, com atenção, na busca pela perfeição da ação, no ato de nos auto-observar com atenção e eliminar ego por ego, pacientemente. Claro que isto demanda muita energia e a paciência está diretamente vinculada à nossa energia, a energia sexual. Percebo que uma pessoa cansada tende a ser menos paciente e sempre está com pressa. Esse cansaço é causado justamente pelo ego, um conglomerado de pensamentos, emoções e ações subjetivas e sem foco, que desgastam nossa existência e nosso corpo físico, emocional, mental ou astral. O caminho da paciência é como este gráfico. Ele diz respeito a navegar por águas desconhecidas. Por vezes haverá tempestades, monstros e todo tipo de adversidade. Mas se continuar seguindo, superará tudo isso e encontrará algo muito maior, o nosso real ser. Essas águas são exatamente a nossa energia sexual, o Kundalini. É a energia que nos move, nos dá a vida. Quando essas águas estão desequilibradas, estão agitadas, surgem as tentações, os desejos e os egos que se alimentam disso para se cristalizar. Um instante para observar o gráfico. Os egos, também chamados de personalidades, são como máscaras que nós equivocadamente colocamos e interpretamos em nossa existência, por nos identificarmos com essas ilusões criadas pela infrassexualidade. Um instante para observar o gráfico. Eles são chamados de defeitos psicológicos, aspectos que se opõem às virtudes divinas. São eles a luxúria, a ira, a inveja, o orgulho, a preguiça, o querer o querer o mal do próximo, o medo, todo esse tipo de perversão da humanidade. A humanidade criou e alimentou esses defeitos psicológicos através do orgasmo fisiológico.
o derrame das energias sexuais, pervertendo a energia criadora e se afastando da consciência. E com o passar das eras, se degeneraram cada vez mais e ficaram enredados com os efeitos psicológicos, incorporando essas máscaras em sua face. E passando a pensar que são a própria máscara, esquecendo o verdadeiro nome, o verdadeiro rosto, esqueceram o real ser. O que a humanidade pensa é que eles são esses defeitos. Mal percebem que diversas vezes ao dia trocam de máscaras mais do que trocam de culpa. Acordam com ira, sentem gula à tarde, luxúria à noite, preguiça pela manhã, orgulho enquanto realizam trabalho, e assim sucessivamente, num ciclo de fascínio e de pensamentos desejosos insaciáveis. A pessoa que alimenta esses defeitos se torna fria, apática e deixa de ver a luz do Criador. Mas o que ela não sabe é que ela pode remover essas máscaras. Percebam no gráfico que a própria máscara ela tampa os olhos, para que ela não possa se perceber e não perceber os demais, não perceber o mundo ao seu redor. Percebam que é uma figura fria, não tem muitas cores, é algo pálido, sim, a expressão é apenas daquilo que está dentro dela, que é, no caso, o ego. Um instante para observar o gráfico. Neste gráfico, representa dois aspectos internos que existem dentro de nós. Nosso Pai interno e a nossa Mãe divina. Duas forças que regem a nossa consciência. A Mãe é o aspecto que protege o Pai e nos mostra nossos defeitos e com sua força nos auxilia a eliminar e nos corrigir. Enquanto ao Pai, seu aspecto representa o exemplo a ser seguido, representa o que devemos nos tornar e como devemos agir. Essas duas formas primordiais sempre estão presentes em nossos mundos internos. Cabe a nós buscarmos e orarmos pelo seu auxílio, e assim sermos atendidos para perceber essas forças dentro de nós. Para perceber essas forças dentro de nós, requer concentração e atenção plena, obtida através da prática da meditação profunda, que consiste no aquietar da mente, silenciar completamente a mente, livrar-se de todo tipo de pensamento. Com a atenção plena ao íntimo, podemos rogar a nossa Mãe Divina para que ela elimine estes efeitos psicológicos de dentro de nós, para que possamos enxergar o nosso real ser com mais clareza e nos aproximarmos dele. Um instante para observar o gráfico. Quando pedimos para a nossa Mãe Divina queimar esses defeitos psicológicos, com a seguinte petição: Mãe Divina, queime e elimine este defeito. Podemos imaginar e sentir como um fogo divino e dourado que surge dentro de nós, dentro do nosso coração, desintegrando os efeitos psicológicos e iluminando a nossa consciência e revelando o nosso real ser, que antes estava ocultado pela máscara do ego. É importante compreender que o processo da autoobservação ele é extremamente necessário para realizar a morte psicológica e se afastar
esses defeitos psicológicos, eliminar o ego. Porém, como eles são como máscaras que tampam a nossa visão e passamos a não nos percebermos, existe uma prática que é chamada de espelho psicológico, que nós utilizamos a imaginação criadora para ver a face do outro, ou imaginamos um espelho, um globo espelhado, em que nós vemos a nossa face, o nosso rosto, para perceber o que está reagindo em nossas expressões, em nossas ações, em nossa fala. Nós nos auto-observamos e escutamos as nossas vozes internas. Percebendo essas vozes, ouvindo elas, vamos entender e passar a compreender que são diversos pensamentos desejosos, sempre algo querendo algo. Por isso que é chamado de eu psicológico, porque sempre inicia-se com eu quero, eu gostaria, eu desejo, eu estou sofrendo, eu estou triste, sempre tem um eu. Por isso é chamado de eu psicológico. Como nós percebemos todo esse tipo de fala, devaneio em nossa psique, com a prática do espelho psicológico, nós removemos essa máscara e colocamos ela para observar essa máscara, como se a gente tirasse do nosso rosto e colocasse à nossa frente, para que nós confrontássemos, para que nós entremos em um estado de confrontamento a esta máscara, a este ego. E com este confronto se faz a morte psicológica, se faz a petição para a Mãe Divina queimar, dissolver aquele ego, aquele fragmento egóico. Um instante para observar o gráfico. Quando nós aproximamos dessa divindade interna, estamos nos aproximando da nossa energia sexual, nosso Kundalini. Começamos o caminho que nos prepara para adentrar um matrimônio perfeito, a sexualidade superior, que é a única e verdadeira chave para obter o domínio de nossas forças sexuais. O matrimônio perfeito é a união sexual entre homem e mulher, onde praticam o sexo tântrico branco, onde não há o orgasmo fisiológico. Homem e mulher transmutam suas energias, elevando o seu Kundalini pela coluna vertebral, através da respiração profunda e de entoação de mantras. A energia sexual se eleva da base da coluna até o topo, transbordando por cima da cabeça, sendo o fluxo verdadeiro e natural da energia sexual sempre de dentro para cima. Este ato é um ato de amor e de união com a divindade, onde o casal trabalha junto e se ajudam, um edificando ao outro, ao longo de toda a vida, despertando as virtudes naturais do ser humano, que são um contraponto dos defeitos psicológicos. As virtudes naturais do ser humano é o amor, a diligência, a humildade, o querer o bem alheio, a temperança, a caridade, entre outras virtudes que são oriundas dessas virtudes primárias. Somente dominando essas forças sexuais, percebam a água, passa a ser dominado o seu próprio interior, a sua própria psique, a sua própria consciência. E assim se obtém a perfeição da ação, que deve ser compartilhada como um ato de humildade, através do sacrifício pela humanidade, ensinando e auxiliando a todos a obterem o mesmo estado de evolução espiritual, entregando este conhecimento sem jamais comercializar com aquilo que é sagrado. O homem, quando domina os 3 fatores de revolução da consciência,
e desperta a mesma, passa a ser perfeito em todas as suas ações. A chave para obter a perfeição é a sexualidade superior, é a transmutação ao longo de toda a vida. E este trabalho requer muita paciência, mas tem um fundamento principal dentro de tudo isso, que é a prática. Para que se obtenham os resultados, os frutos dos 3 fatores de evolução da consciência, é necessário praticá-los, colocá-los em prática, vivenciá-los. E isso requer paciência, pois é um processo gradativo, é um processo de construção, um processo muitas vezes de reparo. Nós somos diariamente quebrados pelo ego. Ele quebra o nosso emocional, ele quebra o nosso raciocínio, ele quebra a nossa consciência, o nosso sono. Diversas vezes ele adentra a nossa psique, nossas emoções, nosso sentimento, nosso sexo, e ele destrói, ele atrapalha, ele vai criando pequenas rachaduras dentro de nós. E isso desestabiliza a nossa existência, o nosso caminhar. E o trabalho psicológico, ele serve para, com a morte psicológica, interromper os agentes que criam esses fragmentos, que criam essas rachaduras, e com a sexualidade superior, ela gera como se fosse um ouro que preenche essas rachaduras e sela e corrige, e assim tornando todo o corpo um ouro puro, que seria o despertar da consciência. Com a prática da sexualidade superior, você vai se transformando naquilo que é mais valioso em todo o universo. Para os solteiros, é necessário a prática do celibato. E a prática do celibato temporário, ela é um ato de extrema paciência. O primeiro passo para um homem ou uma mulher que iniciam a sexualidade superior com o celibato, pois no celibato não há o ato sexual, eles aguardam pacientemente o seu companheiro, num ato de humildade e de amadurecimento, pois a divindade é aquela que rege o momento exato para que haja o matrimônio. Enquanto não for compreendido este aspecto de humildade, na qual devemos aguardar, estarmos preparados para adentrar o matrimônio perfeito, onde será entregue pela divindade a nossa esposa, jamais teremos a oportunidade de praticar a alquimia sexual, a sexualidade superior, pois ainda não estamos maduros o suficiente, não fizemos o trabalho psicológico com a morte psicológica, com a auto-observação, para corrigir uma série de defeitos que, se adentrassem no matrimônio, destruiriam este matrimônio logo em seguida, pois ele não teria a maturidade, a compreensão necessária para manter este matrimônio e viver neste matrimônio de forma consciente. Então, para quem é célibe, é necessário aprender a se afastar da pornografia, se afastar da infrassexualidade, dos desejos, dos pensamentos, aprender a amar a mulher como uma irmã, como uma mãe e como uma filha, cuidar da mulher e cuidar de si mesmo, mas sem o egoísmo, cuidar de si mesmo alimentando as virtudes dentro do seu coração e alimentando o ser no seu dia a dia, buscando se corrigir para adentrar no matrimônio, para estar pronto para quando tiver a oportunidade de ter um relacionamento, de ter um matrimônio. E para auxiliar nesses desequilíbrios da energia sexual, existe o mantra Han-Sa, que consiste na respiração com o Han, o verbo silencioso, imaginando o Han, então expelindo o ar com o verbo Sa, articulado. Sa! Essa prática ela pode ser feita de 15 minutos por dia inicialmente, colocando 1 minuto a cada dia, chegando no máximo
de 1 hora. Em alguns casos pode até fazer um pouco mais, se sentir a necessidade, mas não extrapolar muito isso, porque pode desgastar o seu corpo físico, então é necessário intercalar as práticas. Não pode se intensificar muito uma coisa, senão isso causa um desequilíbrio. Então, feito o Hansa, faz uma meditação, faz uma prática de desdobramento astral, para aquietar a mente e assim reduzir as interferências do ego. Uma mente calma e serena, ela permite a concentração e atenção plena com mais força. Isso alimenta essa atenção plena e essa concentração. E justamente essa atenção e essa concentração, elas requer a prática diária, praticar a concentração, praticar se concentrar em meditação, praticar a atenção, observar ao redor, sempre atento, observar, se perguntar, isso é um sonho, isso é realidade, recordar o íntimo, isso é a atenção plena, diária, que requer prática. Por que a prática? Porque essa prática no dia a dia, ela vai se refletir nos mundos internos, ela vai se refletir nos pensamentos, vai se refletir nos sonhos. Tudo aquilo que a gente alimenta no dia, eles se refletem nesses mundos internos. Os pensamentos que ficam agitando a nossa mente são uma série de pensamentos que nós temos no dia a dia que nós não percebemos. Pensamentos mecânicos, automatizados, que são os egos, justamente, que estão pensando. Uma mente objetiva, ela tende a ter a mente o mais quieta possível. Uma mente objetiva, ela sempre quer estar silenciada. Ela trabalha para se silenciar. Este é o objetivo de uma mente objetiva e esta mente justamente vai trazer a concentração e a atenção plena ao íntimo. Com essa mente objetiva, também há a perfeição da ação. E para nós, que ainda estamos em um estado precário de consciência, temos um grande auxílio das medicinas xamânicas, sendo a principal a sagrada ayahuasca, que é justamente imbuída da força do matrimônio perfeito. A utilização da sagrada ayahuasca nos ajuda a remover e perceber as máscaras que colocamos em nossa vida e nos dá a força para eliminar nossos defeitos com a morte psicológica. Ela é um alento em nossa existência, permitindo que em nossas meditações possamos nos aprofundar ainda mais para conhecer o nosso real ser. No gráfico aqui, observamos que a ayahuasca ela também está representada como uma serpente, que, quando é cortada, surgem flores. Essa serpente é justamente a energia sexual, o Kundalini. Quando essa serpente ela se direciona para cima, quando nós ligamos a nossa energia sexual, nós despertamos a consciência. E a ayahuasca ela é justamente essa força, a união de homem e mulher na natureza, o matrimônio perfeito em sua forma natural. Sendo assim, concluo a conferência dizendo que o caminho da paciência e da concentração e atenção plena, ele é um ato constante do remar pelas águas com atenção e sem jamais se cansar, pois quando estiver com menos energia, digamos assim, o próprio fluxo da natureza irá guiar, pois você já estará no caminho certo, já estará nas correntezas corretas. Para atingir essa correnteza, é necessário a atenção plena, buscar saber aonde ir, por que ir e como ir, pois assim terá obtido a perfeição da ação. A prática de hoje é o mantra Om Mani Padme Hum, que é um mantra para chamar o ser, e ele serve para criar uma barreira dentro da nossa mente
e dos nossos outros centros internos, mas principalmente da nossa mente, é uma barreira de luz que ela é como se fosse uma proteção. Então ela sela os nossos pensamentos para que não sofram influências externas das pessoas que nós no dia a dia temos que interagir, das músicas que ouvimos no dia a dia, dos filmes, das imagens. Então o mantra Om Mani Padme Hum, ele cria esta barreira de luz e ele faz com que possamos ouvir o nosso ser, ele chama o ser, para que o ser se comunique e o ser nos auxilie. Então o mantra Om Mani Padme Hum, unido da morte psicológica, ele faz uma limpeza, uma purificação dentro da mente. Se faz o mantra Om Mani Padme Hum por um tempo, por exemplo, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Então percebeu um defeito psicológico, atrapalhando a concentração. Leva a atenção à Mãe Divina, no coração, no cardias, e então faz a petição da morte psicológica. Mãe Divina, queime e elimine este defeito, tire-o de minha psique. Faça quanto sentir necessário a morte psicológica, até que este defeito, este pensamento, se dissolva. Então, volta a entoar o mantra Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Então, neste mantra e neste processo, haverá uma purificação da mente. E a mente ela entrará num estado de silêncio e de quietude plena. E com isso, com a atenção, se obterá os frutos deste estado. Assim encerro a conferência de hoje. Agradeço pela atenção de todos e entrego esta conferência a esta escola e amanhã ao ser de todos os estudantes e de toda a humanidade. Que todo aplauso seja para o íntimo, jamais para a personalidade.